pessoal? Vamos voltando. Vou abrir aqui os meus slides, tá? Preparar para compartilhar a tela. Muito bom, turminha. Então, vamos lá. Bom, gente, tem dois aspectos que eu acho muito bacanas nessa disciplina, né? Um, como vocês puderam perceber na fala do Henrique, é esse enfoque que a gente tem da atividade física e do esporte adaptado nos diferentes contextos, né? Vocês puderam ver na fala do Henrique como vários desses contextos estiveram presentes, né, na vida dele, nas diferentes fases aí. Por isso eu acho tão importante, e essa é uma abordagem muito nossa, né, de apresentar para vocês essas outras possibilidades. O segundo ponto, muito importante, é a questão da interdisciplinaridade entre essa e outras disciplinas que vocês têm no curso de formação profissional de vocês, né? O Henrique também reforçou a importância da capacitação de profissionais para atuar nesse segmento, né? E isso é realmente o nosso papel na universidade, é justamente a formação de profissionais para atuar nas mais várias frentes, aí considerando a cultura corporal de movimento, né? E isso inclui todos esses contextos, da educação, do lazer, do rendimento, da reabilitação, tá? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as atividades físicas e esportes adaptados no contexto do lazer. Eu queria saber se todos vocês já passaram pela disciplina de fundamentos do lazer no curso de educação física. Levanta a mão para mim quem já passou pela disciplina, que acho que é ministrada pelo professor Juca. A Giovana não é aluna regular do curso, né? O Homero não fez ainda. Ok, tá. Eu espero, né, que vocês consigam, ao lembrar do que passaram por essa disciplina, ou no futuro, quando vierem a cursar, né, que vocês pensem, lembram de trazer a questão da pessoa com deficiência para dentro desse contexto também, né? Então, vamos lá, gente. Os conceitos de lazer, eles envolvem aí uma multiplicidade, né? Tem vários autores, tem várias correntes. Algum de vocês arriscaria dizer para mim qual que é o objeto de estudo do lazer, né? Qual que é o conceito que a gente tem envolvido nessa área? Alguém arrisca? Oi, May. Oi, Gabriel. Então, acho que o lazer, ele envolve um campo de atividades, assim, no conceito mais clássico lá do Mazetier, que é o tempo que a gente tem disponível, livre das nossas obrigações do trabalho, família, religião, que a gente pode construir ele tanto para a gente, para a socialização, para a educação. Perfeito, Gabriel. Gabriel está de parabéns, acho que por conta da sua vivência no SESC, ou isso veio das aulas, Gabriel? Da onde veio esse teu aporte aí no Domazedier? Conta um pouquinho para a gente. O lazer, na verdade, é um dos motivos de eu procurar a educação física. Eu estudo lazer desde a minha formação no direito. Então, o meu TCC no direito foi sobre o lazer, e depois eu comecei a estudar bastante aqui na educação física, e minha proposta de TCC também é dentro do lazer aqui. Que maravilha! Puxa vida, mais, né, um motivo aí, né, para reforçar, né, porque a gente sabe que cada um de vocês tem vivências, experiências, oportunidades, né, distintas aí no âmbito do curso de Educação Física e Motricidade Humana,
E a ideia é que a gente possa minimamente, ainda que seja com uma aulinha, contemplar e tentar trazer, fazer vocês pensarem, né, em toda a profissão de vocês, mas nessas diferentes enfoques. Então, Gabriel traz aqui do Mazedier, que é um dos teóricos que eu também me identifico bastante. A gente tem muitos autores importantes, né, não só no mundo, como no Brasil também. O lazer é um fenômeno amplamente estudado aqui no Brasil. A gente tem aí Nelson Carvalho Marcelino, Heloísa Turini Bruns, o Pimentel, tem uma turma aí, né, o Camargo, tem uma turma muito grande estudando toda esse arcabouço, tá? De forma geral, gente, como tem muitas possibilidades, né, tem conceitos muito amplos de lazer, a gente vai falar sobre duas principais tendências, né, que a gente tem observado aí ao longo dos anos. Alguns autores, assim como o Gabriel falou, consideram o lazer relacionado ao aspecto tempo, prevendo, envolvendo aí atividades que são desenvolvidas no tempo liberado do trabalho, ou como o professor Marcelino costuma dizer, né, no tempo disponível para o lazer. Porque a gente vai perceber também que não é todo o tempo livre que a gente consegue dedicar para o lazer, né? Considerando que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, outro terço trabalhando, e o outro terço a gente tem que se dividir entre os nossos interesses pessoais, as obrigações com a família, com a casa, com os estudos, enfim. Então, nem todo o tempo que a gente está liberado do trabalho, né, necessariamente a gente consegue dedicar para o lazer. Então, mas assim, de forma geral, vários autores, né, abordam essa relação entre a questão do tempo, né, e o lazer, o tempo que a gente tem para vivenciar essas oportunidades aí. E um outro grupo de autores também considera a questão, ou o aspecto da atitude relacionada ao lazer. Porque isso caracteriza o tipo de relação observada entre o sujeito e a experiência que ele está vivenciando, considerando a satisfação provocada pela atividade. Vou dar um exemplo aqui muito básico, né? Por exemplo, uma partida de futebol espetacularizada, veiculada nos meios de comunicação em massa, ou antigamente, né, quando a gente podia frequentar estádios. Futebol é lazer? Depende, né? Para alguns para outros não. Para quem está ali na arquibancada ou na televisão assistindo, pode ser um tempo disponível, né? Orientado, dedicado ao futebol. Agora, para os atletas que estão disputando a partida, os árbitros, os técnicos, para toda a equipe ali, né? Aquilo lá é trabalho. Né? Então, vejam, uma coisa é a minha relação com o futebol, quando eu tenho um tempo liberado do trabalho, porque eu gosto, porque essa atividade, essa prática me traz prazer. Uma coisa é a MEI, né? Bater uma bolinha ali no campinho com alguns amigos, tal. Isso pode ser lazer. Agora, a gente não pode dizer que futebol é lazer, porque depende dessa relação, dessa interação, né? Entre o sujeito e a atividade, a experiência que está sendo vivenciada. Tá? Então, basicamente, assim, a gente vai ter, né, autores aí que defendem essas duas posturas, às vezes associadas, né? Lembrar também que aqui tem, por exemplo, o Domênico De Masi, né? Tem um pessoal que considera o ócio criativo, né, como possibilidades que a gente tem de criar nesse tempo, tá? Bom, e aí, Henrique mencionou, né? O Henrique foi muito bacana. Eu falei que a Giovana acertou em cheio ao convidá-lo para a nossa aula de hoje, porque ele também adiantou para vocês algumas barreiras, né? Que normalmente são vivenciadas por pessoas com deficiência. Mas vamos pensar de uma forma mais ampla.
Será que todas as pessoas, em todos os países, em todas as cidades, em todo o globo, né, têm as mesmas oportunidades de acesso ao lazer? O que vocês acham? Faz assim ou assim? Isso. As possibilidades de acesso ao lazer, gente, são bastante desiguais, né? E também gosto de me basear em Marcelino para falar um pouquinho. Os principais fatores aí são considerados em 2 aspectos. A questão interclasses sociais, a gente sabe que o fator econômico, ele interfere diretamente na qualidade do lazer que é vivenciado pelas pessoas, né? Então, tem muitas diferenças da forma como as pessoas se apropriam do lazer nos seus momentos de tempo liberado do trabalho, né? Agora, dentro de uma mesma classe social, também podem haver, né, diferenças e desigualdades de acesso aí, tá? Então, se por um lado, né, a gente sabe que pessoas economicamente favorecidas, né, basta acompanhar o Instagram delas, né, o Facebook, a gente vai ver como é que as pessoas hoje investem o seu tempo de lazer, né, em viagens, em cursos de aprendizagens, de novas questões, enfim. Além das barreiras, né, econômicas aí, que tornam muito desigual o acesso ao lazer, a gente ainda tem as barreiras dentro de cada classe, tá? Então, se a gente pegar dentro de uma mesma classe social, será que homem e mulher e outros gêneros aí, né, usufruem de forma equânime o acesso ao lazer? Isso não se trata do que a MEI acredita, né? Mas o que os estudos têm trazido, de forma geral, é que as mulheres têm uma dupla rotina de trabalho, né? Tem trabalho, claro que hoje mudou, né? Hoje as configurações familiares aí são bastante diferentes e peculiares, mas a gente, de forma geral, a mulher tem menos tempo disponível para o lazer, né? Porque se antes ela cuidava dos filhos e da casa, hoje a mulher não se libertou completamente desses papéis, né? Mas ela também, não só pelo desejo de se realizar profissionalmente, mas também pelas necessidades econômicas familiares que hoje estão mudando, né? Então a mulher tem aí um impacto maior no seu tempo livre. E isso gera um aproveitamento desigual do tempo disponível para o lazer, né? Outra questão é a faixa etária. O Marcelino traz para nós que isso está muito ligado também, né, à questão da produtividade. Então, vocês, não sei se já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos. A nossa relação com o capital e as nossas relações de trabalho mudaram principalmente a partir da Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. E as pessoas que são consideradas, né, que estão aí dentro dessa faixa de maior produtividade em termos de trabalho, elas também têm um pouco mais de autonomia para decidir como é que investem os seus recursos, o seu tempo dentro do lazer, tá? Então, as crianças, gosto muito de alguns textos do Rubem Alves também, né? Elas são desconsideradas completamente em suas necessidades e desejos, porque ainda não se tornaram meio de produção, né? Basta ver a forma como a gente trata as crianças. A gente pergunta, o que você vai ser quando crescer? Como se ela já não fosse uma entidade, um alguém com desejos, interesses, expectativas, né? Então, a criança, ela acompanha os desejos e as possibilidades dos pais. E outro grupo que também sofre muito com isso são os aposentados. Quando eles deixam de
de contribuir, né, efetivamente para o mercado de trabalho, né, há um achatamento no valor das suas aposentadorias, há uma série de outras experiências vividas aí, como as questões de saúde, o esvaziamento, né, a diminuição dos vínculos sociais, e outras coisas que dificultam a vivência do lazer, né? Basta ver que o valor dos planos de saúde aumenta em muito depois, quanto mais velho a gente vai ficando, mais caro o plano de saúde vai ficando, né? Então, as pessoas que estão fora dessa faixa de produção no trabalho, elas também têm mais dificuldades de acessar o lazer. E a questão das minorias também, né? Tanto a questão de gênero, as questões de raça, etnia, e quando a gente tem uma deficiência, a gente também faz parte de um grupo minoritário, né? Muitas vezes essas condições intraclasses, elas vão se somando, né? Então, se eu sou uma pessoa com um poder aquisitivo baixo, do sexo feminino, idosa, com deficiência, homoafetiva, enfim, quanto mais diferenças eu vou acumulando aí, né, teoricamente mais difícil é o acesso às oportunidades de lazer, tá? E é com esse cuidado, né, que eu gostaria que vocês pensassem, então, como é que é o lazer da pessoa com deficiência? Tá, vamos pensar um pouquinho nesses aspectos que a gente trouxe de tempo, atitude, né? Dessas barreiras de acesso. Como o Henrique falou, a gente tem várias barreiras de acessibilidade comunicacional, né? De transporte, em vários níveis. Mas, assim, o que impacta mais são as barreiras arquitetônicas, que, como eu disse, são as mais visíveis, né? Porque elas impedem efetivamente o acesso das pessoas aos espaços e equipamentos de lazer, às lojas para consumo, aos ambientes de trabalho, educação, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a parte de emancipação humana dos meus meninos, né? Dos meus atletas que... Quando eu falo atletas, gente, não estou falando só dos atletas que têm excelentes resultados, né? São, na verdade, participantes do PROAFA, né? Um dos meus meninos, o Gabrielzinho, ele se encantou tanto com a natação, ele foi acompanhar a gente uma vez na visita, né, ao Centro de Treinamento Paralímpico do CTB em São Paulo. Fiz questão de colocar ele para falar com o Daniel Dias, que é o maior ídolo dele. E Gabrielzinho acabou, assim, se interessando muito ele estava finalizando o ensino médio, né, e ele queria prestar educação física. E aí eu comecei a incentivá-lo, tal, e fui atrás de bolsas, de cursinho para ele aqui. Conseguimos, viu? Conseguimos bolsa em Sapiens, mas o prédio onde as aulas seriam feitas é de 2 andares, não tinha elevador, uma escada enorme. Então, assim, por mais que a coordenação pedagógica, os professores, todos tenham se mobilizaram, chegaram a ceder todo o material, e olha que o Sapiens é o cursinho mais caro aqui de São Carlos. O Gabriel não conseguiu cursar porque ele não conseguia chegar na sala de aula, né? Então, as barreiras arquitetônicas, elas são muito evidentes. Elas são de fácil identificação. E a gente aqui, né, no Brasil, a gente muitas vezes acaba dando o nosso jeitinho para superá-las, né, que a gente tem que carregar, eu a vida inteira, né, fiz transferência de pessoa com deficiência da cadeira para a piscina, da piscina para a cadeira, da cadeira para o carro, para a quadra, para o banheiro, né, a gente acaba improvisando. Mas esse outro grupo de barreiras que o Henrique bem descreveu, né, que a gente considera como sendo atitudinais, essas são ainda mais complexas da gente identificar,
porque de uma certa forma a gente já sabe, né, o que é esperado de nós, o que a gente pode ou não anunciar, e às vezes a gente não consegue acessar os sentimentos das pessoas, né, como é que elas se sentem em relação à própria deficiência, a deficiência do outro, né. Essas barreiras atitudinais, gente, elas não são só da sociedade em relação à pessoa com deficiência, mas às vezes da pessoa com deficiência em relação à sociedade, né, com aquela expectativa de que a sociedade sempre tem que ser assistencialista, né, ou dela em relação à própria deficiência. Tem muitas pessoas com deficiência que não conseguem aproveitar o seu potencial, porque ainda estão, né, com aquela visão estigmatizada que nos foi imposta aí ao longo dos anos, né. Então, essas barreiras muito enfrentadas muito de perto pelas pessoas com deficiência na sociedade em geral, elas também estão presentes ali, né, se somando àquelas barreiras de acesso ao lazer trazidas pelo Marcelino. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? A hora que vocês quiserem, é um bate-papo, tá, gente? Eu só estou usando um roteiro aqui, mas se vocês tiverem exemplos, comentários para fazer, quando quiserem, tá? Bom, vamos pensar então, gente, como é que é essa questão, essa apropriação do lazer pela pessoa que tem deficiência. Primeira questão que a literatura traz para a gente, pelos estudos da Silvana Blaskov e Assis, é uma apropriação desigual do aspecto tempo. As pessoas que nascem com uma deficiência, tem uma deficiência congênita, elas despendem uma grande parcela da sua infância e às vezes adolescência, né, dedicando tempo para 1 milhão de atendimentos de reabilitação. Primeiro, as expectativas em relação aos aspectos motores, né? Será que meu filho vai andar? Depois, será que ele vai aprender a falar? Depois, será que ele vai ser capaz de escrever o próprio nome, se alfabetizar, ter uma vida acadêmica, né? Então, do ponto de vista dos pais, né, e aí eu me incluo nisso, essas são as expectativas que a gente tem. Então, quando chega um bebê diferente, né, que a gente chama, né, uma pessoa com desenvolvimento motor atípico, as nossas preocupações mais ou menos seguem essa hierarquia, né? Primeiro com os aspectos motores, depois com os aspectos relacionados à comunicação e depois aos aspectos cognitivos e acadêmicos, né? E aí, claro, né, porque a gente é orientado por essa sociedade, pelo capitalismo, a gente sempre quer correr atrás de um possível prejuízo. Então, primeiro a gente vai atrás de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né? Até essa criança conseguir andar, já começa no fono, audiólogo, vai no psicólogo especializado, enfim, a gente já começa, né? Porque a criança com deficiência, ela demanda essa estimulação precoce em todas as áreas do seu desenvolvimento, né? E isso impacta a rotina dessa criança. Uma criança sem deficiência, ela, sei lá, vai ficar de bobeira na frente da televisão, vai pegar um celular, um aplicativo, ela vai interagir com o animalzinho de estimação da família, ela vai, né, começar a interagir por conta própria com o mundo. A criança com deficiência, ela sofre isso que a Silvana Blaskov chama de impacto no tempo livre, porque, né, as famílias que são bem estruturadas e têm essa condição vão sempre estar na tentativa de compensar esse atraso inicial no desenvolvimento, né? Porque há uma prioridade à reabilitação, à educação e à profissionalização, tá? E aí, isso impacta, né,
na vida dessa criança, ela acaba não assim, tendo tempo para interagir com outros amiguinhos, para ver como é que ela quer, como ela deseja ocupar o próprio tempo livre, para pensar nas próprias escolhas, né? Muitas vezes são coisas impostas para a criança aprende a tocar um instrumento porque o pai acha legal, né? Ela aprende, vai para aula de robótica porque o pai acha interessante, enfim. Existe um impacto muito grande, né? Quando a deficiência é congênita. E no caso de uma deficiência adquirida, gente, quando a pessoa tem uma infância, uma adolescência, né, dentro dos padrões típicos de desenvolvimento, e por algum motivo, uma doença ou um trauma, ela se torna deficiente. Como é que vocês acham que é o tempo dessa pessoa? Ela tem mais ou menos tempo livre para o lazer? Alguém arrisca? Aqui não tem certo ou errado, a gente está só trocando ideia. Eu acredito que menos, porque o lazer é sempre colocado em segundo plano, né? Por exemplo, para uma disciplina que eu fiz agora, recentemente, eu tive que entrevistar alguns professores de educação física para saber quais já tinham tido contato com alunos com deficiência. E uma das professoras, a Raquel, ela relatou que ela tinha uma aluna com deficiência e a educação física na escola era no período inverso. Ele, em determinado momento, a aluna parou de frequentar porque a fisioterapia coincidia com os horários. Então, era mais importante a fisioterapia do que frequentar a aula de educação física, que era o único momento que a aluna tinha para praticar uma atividade física sem ter esse cunho de reabilitação. Ela mesma comentou com a professora que era a primeira vez que ela estava fazendo educação física, porque em outras escolas sempre colocavam ela para fazer uma outra atividade na hora da aula de educação física. Então, a atividade física, mesmo na questão do lazer, é sempre colocada em segundo plano. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Mais alguém, gente? Ô, May, eu acho que depende daquele recorte que você falou sobre a classe social que essa criança faz parte, porque quem não tem acesso à fisioterapia, a programas de reabilitação, eu acho que uma criança que, ainda mais que adquire alguma deficiência depois, ela é deixada de lado, né? Passa a não frequentar as atividades que faziam e nem mesmo ser convidada a participar de brincadeiras com colegas da mesma idade. Eu acho que ela fica com um tempo disponível para ela apenas. Tempo disponível ou tempo ocioso? Eu acho que esse caso seria um tempo disponível mesmo. Bom, gente, é muito importante a gente pensar nisso, né? Lembrando, né, sempre que cada pessoa com deficiência é um indivíduo diferente. Então, a gente está falando de vários níveis de deficiência, várias idades, várias situações, várias condições, tá? Então, não dá para a gente estabelecer um prognóstico aqui. A pessoa que tem deficiência, né? O que eu estou trazendo para vocês são dados da literatura. Mas, algum de vocês, a turminha da educação física normalmente tem bastante envolvimento com práticas esportivas, né? E eu, por exemplo, estou vivenciando nessas últimas 2 semanas direto isso. Banho que eu levava 5 minutos para tomar, eu tomo em 40 minutos. Né? Fazer refeição, tudo fica mais... Porque eu tô com uma condição, né, uma debilidade física temporária. Mas tudo leva mais tempo. Para amarrar o cadarço do sapato, para pegar a roupa no guarda-roupa, para não ser... Então, gente, de forma geral, a deficiência ela tem um impacto maior na vida, né? Mesmo das pessoas que adquiriram a deficiência mais tardiamente, tá?
Muitas vezes elas não conseguem embarcar no ônibus que não é acessível, então elas têm que esperar. Elas têm ainda menos horários de ônibus disponíveis, porque aquele primeiro ônibus que passou não tinha acessibilidade, ou porque ela depende de um agendamento de transporte para ir e vir, que é um direito básico, né? Os pequenos cuidados com alimentação, com higiene pessoal, com deslocamento daqui para lá, né? Eu, por exemplo, quando vou na Clínica Santa Mônica, ali perto da Santa Casa, né? Eu saio da minha casa 15 minutos antes. Quando é alguma coisa para mim, que sou ambulante, né? E não tenho nenhuma outra condição. Quando eu vou acompanhar um atleta meu com deficiência, que é usuário de cadeira de rodas, eu saio pelo menos 40 minutos antes. Porque eu vou até a casa dele buscá-lo, que é no caminho, mas eu tenho que estacionar o carro, eu tenho que recebê-lo, embarcá-lo, ajudá-lo a guardar a cadeira de rodas no porta-mala, depois buscar um lugar para estacionamento adequado, né, tirar a cadeira de rodas, né, ajudá-lo na transferência. Né? Então, eu levo, assim, 2 vezes mais o tempo, né, simplesmente para me deslocar até a clínica, quando a gente está na companhia de uma pessoa com deficiência física. Então, de forma geral, a deficiência, ela impacta, sim, o tempo disponível das pessoas, independente do fato de ser uma deficiência adquirida, né, ou congênita, tá? É claro, né, gente, se é uma amputação de dedinho, uma pessoa que está muito acostumada já com a condição física ou visual, ela não vai ter tantas restrições assim. O que a gente tem que lembrar, eu vou voltar aqui para vocês, né, lembrar dessas condições aqui. Quanto mais itens essa pessoa com deficiência vai acumulando aqui, né, dentro dessas barreiras, mais complicado vai ficando o acesso dela, tá? E aí, gente, vamos lá. Então, a gente já falou um pouquinho sobre alguns conceitos, né? Qual que é o entendimento que a gente tem sobre lazer, que pode variar muito, inclusive com os teóricos que a gente aborda. A gente falou um pouquinho da questão do tempo, né? Da pessoa com deficiência. Quais seriam os valores que as pessoas com deficiência buscam no lazer? Ou quais são os valores que nós, né, qualquer pessoa busca no lazer? Eles são os mesmos ou são diferentes para as pessoas que têm uma deficiência? O que você faz no seu momento de lazer, Homero? Eu gosto de assistir alguma coisa, alguma série, ficar mais tranquilo, assim, relaxado. Ou então, praticar. É isso. E quando você vai assistir uma série, você está buscando o quê? No seu tempo livre, né? Descanso, um entretenimento, diversão. E mais, Renan, o que você costuma fazer no seu tempo livre, no seu tempo disponível para o lazer? Ultimamente, nesses tempos pandêmicos aí, as únicas saídas é assistir alguma série, alguma coisa, ou ler um livro, né? Alguma coisa mais dentro de casa. Perfeito. E por que você lê? Acho que o objetivo nesse caso, seria o mesmo de entretenimento, né? Pode ser por entretenimento, pode ser por desenvolvimento pessoal. Porque você está buscando, né, se aperfeiçoar, se aprimorar, expandir os seus horizontes, né? Então, gente, quando a gente busca atividades de lazer, quaisquer interesses que sejam, né, invariavelmente a gente cai aqui nos 3 Ds, né? Descanso, relaxamento, como disse o Homero, né? Diversão, entretenimento, descontração, ou o desenvolvimento, tanto pessoal como social.
né? Então, de repente, não dá para a gente sair, mas a gente chama um amigo para vir em casa, a gente faz uma comidinha, umas experiências gastronômicas, né, para tomar uma cervejinha junto. Então, a gente está também estreitando vínculos e relacionamentos pessoais e sociais. Isso também faz parte aqui do desenvolvimento, tá? Então, porque são pessoas, né? É isso que as pessoas com deficiência buscam no lazer, o mesmo que qualquer outra pessoa, tá certo? May, Oi. não teria também associado a questão talvez da autoafirmação, de se mostrar, de se enxergar como alguém útil, alguém que produz, não sei se eu usei as palavras certas, mas para se ver como um ser que produz, um ser que é capaz, ter um pouco essa questão da autoafirmação também? E você acha que essa autoafirmação ela é obtida pelo lazer? Não, eu acho que talvez o lazer pode ser uma das formas dela, não só o lazer, o trabalho também, né? O trabalho principalmente remunerado, mas talvez ver num esporte essa capacidade, essa possibilidade de autoafirmação também, de se mostrar existente perante a sociedade, não sei. Eu acho que se a gente tentar enxergar essa produtividade, né, se eu vou praticar um esporte para mostrar desempenho, eu acho que eu estou um pouquinho fora do lazer. Eu acho que eu já estou com outros interesses aí, né, externos ao lazer, outras finalidades além do lazer. Porque o lazer a gente essencialmente busca descanso, diversão e desenvolvimento. É claro, né, não estou é claro que o Henrique falou, olha, para ele começou como terapia, depois virou uma forma de manter a saúde. Quando ele viu, ele estava participando de uma associação clubística, e de repente ele era um atleta profissional, né? Então foi um processo. Nada na vida da gente é estanque, a gente não consegue separar assim, né? Pode até ser que às vezes de uma vivência de lazer a pessoa se descubra em alguma coisa e passe a fazer isso, né? De uma forma mais intensa. Mas o lazer, ele é desinteressado, ele não tem esse compromisso que a gente tem, né, nas outras esferas da vida humana. Porque quando eu estou na escola, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na igreja, a gente tem uma série de obrigações, né, que são avaliadas, inclusive, por desempenho, né? A gente é avaliado por nota, pelo chefe, por nós mesmos, tá? Então, Giovana, eu acho que, assim, o lazer, ele está num campo de usufruto, de, como é que fala? A palavra me fugiu agora. A gente está curtindo o momento ali, sem outras pretensões, sem pretensões externas, sabe? Porque se eu estou ali num treino de futebol, um treino de handebol em cadeira de rodas, como esse que eu pus aí da minha equipe, se uma coisa é a gente bater uma bolinha ali de fim de semana para curtir, para fazer exercício, para dar risada, outra coisa, né, é eu começar a querer me provar para mim mesmo, então aí o meu interesse vai mudando, tá? Então não tem assim um limite muito claro, essas divisórias são muito tênues, tá certo? Então eu acho que não tem nada que impeça, né, que de uma atividade, o interesse de lazer, a gente evolua para uma outra dimensão, mas essencialmente o lazer tem esse aspecto de fruição, sabe? De aproveitar o momento sem outras preocupações. Porque se a gente começa com essas cobranças, aí já não é lazer. Aí a gente está vendo, talvez, como meio de desenvolvimento, não sei. Renan, você quer comentar alguma coisa?
Microfone desligado, Renan. A gente não está te ouvindo. Esqueci de ligar, perdão. Eu cliquei para baixar a mão, achei que estava ligando o microfone. Quando o lazer ele é coletivo, no caso de um esporte coletivo, por exemplo, futebol, que seja, dá para considerar a inclusão como um valor? Inclusão? Tipo, às vezes, não sei, a sensação de estar incluído em um desenvolvimento social. seria Desenvolvimento social. Desenvolvimento tem essas duas vertentes. A pessoal, porque eu posso, com você, ter um interesse intelectual, por exemplo, na leitura, para o meu aprimoramento pessoal ou para o meu entretenimento, né? Ou eu posso ter uma expectativa de estar me desenvolvendo em grupo. Então, eu posso optar por me desenvolver, eu posso optar por uma modalidade, por exemplo, individual ou coletiva, né? O que a gente tem. Por que as corridas pedestres ultimamente tem? Por que a natação, o atletismo, o Henrique colocou, a Giovana colocou que são as modalidades que mais têm conquistado medalhas? Porque a gente pratica, na maioria das vezes, individualmente, né? Com exceção dos revezamentos, porque para eu correr, eu só preciso um par de tênis, né? E boa. Agora, para eu praticar uma modalidade coletiva, as oportunidades são mais restritas, né? A gente vai precisar de um espaço, a gente vai precisar que todas as pessoas tenham a mesma disponibilidade nos mesmos horários, né? E aí a gente vai entrando naquelas barreirazinhas lá, né? Até por isso, viu, Renan, uma crítica aqui, né, que eu faço sempre, vocês vão testemunhar isso nas próximas aulas aí, a questão do desenvolvimento do esporte pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Eles investem só nas modalidades individuais, atletismo, natação, halterofilismo, ponto. As modalidades coletivas ficam por conta da Associação Brasileira de Desportos em Cadeira de Rodas, ou pela CBDV, né, Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, e assim por diante. Porque um atleta me custa uma passagem e ele traz um monte de medalha. Agora, para a gente conseguir uma equipe que tenha, né, seja de uma mesma localidade, que consiga treinar junto, e aí eu tenho que pagar aí 12 passagens aéreas, mais técnico, para quando muito trazer uma medalha. Então, isso a gente já percebe o reflexo na própria dimensão do esporte de rendimento, né? Onde que as nossas políticas públicas têm incentivado o esporte adaptado, nas modalidades individuais, né? Mas elas são, nem por isso elas são, ao contrário, elas são muito importantes. E eu tenho uma crítica também muito grande, porque a gente tem muitos colegas de profissão com um discurso esvaziado, né? E aí todo mundo, ao tentar justificar a importância da educação física, se apega ao aspecto da sociabilização. Que sociabilização é essa que a gente está desenvolvendo nas nossas aulas, nos nossos treinos, nas academias, né? Se a gente entrar num ônibus com 40 lugares organizados em duplas e tiverem 19 pessoas, a gente vai procurar o banco que está vazio, né? Então, a questão social é um aspecto a ser desenvolvido. E eu acho que o lazer, assim como a educação, né, são contextos que são muito férteis para essas vivências, né? Porque no âmbito do rendimento começam a entrar aí outros valores, outras expectativas, outras cobranças, né? E aqui, no lazer, na educação, essencialmente, é essa virtude das relações humanas e sociais que a gente tem que investir, né? Tudo bem? Não sei se eu respondi, deu uma viajada aqui, né? Não, sim, deu para responder, sim. Então, tá bom. E aí, gente, os autores estudiosos do lazer, eles têm
didaticamente agrupado alguns interesses culturais do lazer, né, em algumas categorias aí. Alguém saberia me falar quais são esses conteúdos culturais do lazer? O Renan, por exemplo, quando falou na leitura, a gente está se reportando a um conteúdo intelectual, né? Alguém aqui toca algum instrumento musical? Toca, Gabriel? O que você toca? Eu toco violão. Então, você toca violão. Eu toco também, toco pandeiro. Nossa, coisa linda! Então, aí a gente tem conteúdos artísticos do lazer, porque a música, como a arte, né, a pintura, o teatro, são conteúdos artísticos do lazer. Essas modalidades esportivas que a gente pratica, né, nossa peladinha de futebol, o nosso esqui cross country, a nossa natação, a nossa corridinha em volta do quarteirão, são conteúdos físico-esportivos, onde predominam os interesses, né, e que envolvam aí habilidades motoras, tá? Então, esses conteúdos são divididos hoje em 7 categorias. Inicialmente foram 5 propostas pelo Dumas Edier, né? Então, aqui a gente tem a Dani Caburro, uma artista nossa aqui de São Carlos. Ela tem pólio e ela não consegue movimentar os 4 membros, ela pinta com a boca. Então, a gente vê aqui um exemplo de um conteúdo artístico do lazer, né? Esse aqui é um momento de socialização no nosso projeto de extensão de atividade física adaptada. O Luiz Toso e o Vanderlei, que foi aluno aí da UFSCar, hoje é professor na UFMT, né? Então, um usuário de cadeira de rodas, uma pessoa com deficiência visual, mas independente da condição, a gente está num momento de sociabilização, são os conteúdos sociais do lazer, que é aquela saidinha que a gente dá no fim da tarde para o happy hour, né, ou a chegadinha na casa de um amigo. Esse fim de semana eu fui montar quebra-cabeça na casa de uma amiga, eu fui compartilhar o meu tempo livre com ela, né, ela estava fazendo uma atividade. Os conteúdos intelectuais, né, o Renan falou da leitura, que a gente tem um indivíduo fazendo a leitura dos pontos em braille, né. Os conteúdos físico-esportivos, esse é um aluninho nosso do projeto de natação adaptada. Estevão. Conteúdos manuais. Então, quando a gente dedica um tempinho para cuidado de animais, para jardinagem, para cuidar das nossas plantinhas no jardim, bricolagem, sabe? Aquelas coisas da gente mesmo montar, sei lá, fazer um móvel, uma carpintaria, alguma coisa do tipo, tá? Esses são conteúdos manuais do lazer. Esses são os 5 conteúdos propostos inicialmente por Dumas Edier. Mais para frente, Camargo introduziu também os conteúdos turísticos de lazer, né? Isso aqui foi durante o meu doutorado, a gente estava fazendo uma visita à Serra do Japi com um grupo de pessoas com deficiência visual. Olha esse meu aluno aqui, que gracinha, né? Curtindo a cachoeira, né? Fruindo. E, por fim, a gente tem também, o Juliano Pimentel introduziu mais recentemente, os conteúdos virtuais do lazer, que agora, em especial na pandemia, estão ganhando, né? Estão conquistando cada vez mais espaço. Aí sejam por meio da Netflix, do Amazon Prime, os videogames, enfim, tem uma série de... Hoje tudo que a gente está fazendo está nesse ambiente virtual, está até difícil, né, de saber se isso é um conteúdo cultural do lazer, porque, mais uma vez, a nossa vida não é estanque. Então, isso que a gente está fazendo aqui é trabalho, né? Nós não estamos aqui no nosso tempo disponível, a gente está aqui dedicando o nosso tempo para estudar, para trabalhar,
né? Enfim, do ponto de vista dos conteúdos culturais do lazer, as pessoas com deficiência, né, teoricamente, poderiam ter acesso a esses mesmos conteúdos, tá? A gente quer trabalhar para que isso aconteça, né? Então, oi. Desses conteúdos culturais, qual que você acha que acaba sendo o mais utilizado pelas pessoas com deficiência? É tão difícil responder isso, a gente teria que fazer um inventário. O que eu posso te dizer, Giovana, é que a gente tem pouquíssimas pessoas estudando a questão do lazer para pessoas com deficiência. Eu trabalhei um pouquinho aqui, né, na questão dos interesses turísticos, porque eles estavam relacionados à questão das atividades físicas e esportivas na natureza, que era o ambiente, o contexto que eu estudei. A gente já vai falar um pouquinho disso. De forma geral, esse acesso de pessoas com deficiência a esses conteúdos é bastante limitado. Vai muito das condições pessoais, né, de cada um. Eu tenho essa vizinha com quem eu fui montar quebra-cabeça aqui em casa, uma vizinha aqui, ela tem uma deficiência física, ela tem uma alteração metabólica, uma miopatia metabólica, né? Então, às vezes, quando eu chamo ela para tomar sorvete aqui em casa, ela vem com a motoquinha dela. Ontem eu fui lá montar um quebra-cabeça. Ela faz jardinagem. Eu tenho outro amigo cego que a principal diversão, distração dele e desenvolvimento pessoal também através da música. É um violinista bárbaro. Tenho muitos aqui nessa categoria dos interesses físicos esportivos, porque é onde a gente trabalha mais diretamente. Então, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para te responder isso. Eu diria que por conta da natureza das atividades, né, no universo da educação física, da cultura corporal de movimento, eu, pessoalmente, acabo tendo um pouquinho mais de interface aqui no campo dos interesses físico-esportivos, né? Mas eu acho que é importante a gente falar, para a gente falar em qualidade de vida e qualidade na vivência do lazer, é importante a gente diversificar ao máximo essas vivências, né? Quando eu dou a aula prática de lazer na disciplina, a gente procura fazer várias vivências. Então, eu levo livrinhos em braille, com audiodescrição, para a gente vivenciar um pouquinho o aspecto intelectual, né? Levo algumas brincadeiras, alguns joguinhos, dama, dominó, memória, que estão relacionados aí, né, a outros aspectos. Então, é importante a gente levar dobradura, bexiga para a gente fazer, pintura facial. É importante a gente procurar diversificar ao máximo isso aqui, tá? Eu acho que talvez Gabriel possa falar um pouquinho, né? Eu não sei como que a sua atuação hoje no SESC, Gabriel, mas como animador cultural, não sei qual é o nome que vocês têm lá, eu vejo que o SESC investe muito nessa diversificação aqui aos conteúdos culturais do lazer, né? Então, trazer apresentações de teatro, de música, oportunidade de dançar, assistir um show, praticar uma atividade física, aprender um origami, enfim. Eu acho que a gente tem que investir nessa diversificação dos conteúdos culturais aqui. E a gente, na educação física, tem essa tendência a se fixar aqui, né? Nessa parte dos interesses físico-culturais, tá? Quer falar alguma coisa, Gabriel? Sim. Eu fiz uma anotação aqui, May, porque você foi falando, algumas coisas foram ficando claras. Quando você me fez aquela pergunta se era um tempo disponível, se era um tempo ocioso, eu estava pensando numa coisa e agora, quando você falou dos conteúdos, para mim ficou mais claro. Por quê?
porque eu imagino o seguinte, eu estava pensando não na possibilidade do tempo para a pessoa apenas, mas para a família dela também, porque a gente está dizendo sobre a pessoa com deficiência, uma criança com deficiência, como a gente estava citando naquele exemplo, e o que é muito comum é a gente ter os responsáveis que a acompanham. E daí isso me remeteu àquela palestra do Para Jiu-Jitsu, que aquela mãe falou, nós, das famílias autistas, então ela se coloca também junto com a condição do filho. E eu imagino que isso impacta no seu próprio tempo, na sua própria disponibilidade. E daí, dentro desses conteúdos, a gente tem que... Eu olho e penso assim, poxa, quantos desses conteúdos são aqueles que chamam a família para participar? Não uma atividade que seja apenas da pessoa com deficiência, mas também a atividade que seja também para as pessoas que participarem junto com a pessoa com deficiência, né? Até pelo aspecto da socialização também, né? Da criação de vínculos, de romper com as barreiras atitudinais que você colocou antes até. E eu vejo que poucas dessas atividades talvez a gente tenha que possa oferecer um lazer, né, para um grupo familiar, né? Por exemplo, qual é a unidade do SESC que você trabalha aqui em São Carlos mesmo, Gabriel? Eu trabalhei em Araraquara, na verdade. Em Araraquara. Por exemplo, vocês tinham uma área lá em Araraquara que disponibilizava acesso ao computador e internet para as pessoas? Quantos desses teclados eram em braille? Quantas impressoras eram em braille? Quantos dispositivos acionadores para a pessoa que tem paralisia cerebral desses computadores estavam disponíveis? Né? Inclusive, a gente da estagiários da educação física, a gente acompanhava as turminhas até a porta dessa sala. Essa sala que tinha os recursos virtuais, que é muito legal, a gente não tinha nenhum acesso lá dentro, nem trabalhava, a gente nem sabia quais atividades que eram direcionadas lá. Isso é uma questão cultural, né, gente? E nós, a população em geral, brasileira em geral, infelizmente, está sofrendo esse processo de, como é que eu vou dizer, uma restrição, um reducionismo muito grande nas nossas próprias possibilidades de vivência do lazer. Então, isso nos limita muito a enxergar potencialidades para os outros também, né? Por exemplo, o Gabriel comentou a questão da família, muito importante, né, Gabriel? Eu percebia claramente, a gente tinha um grupinho de natação para bebês, com tudo quanto é tipo de deficiência, e sem deficiência também. Então, tinha síndrome de Cri-du-Chat, tinha deficiência visual, tinha muitos com síndrome de Down, paralisia cerebral, tinha de tudo. Agora, uma coisa era visível, um fator que, assim, impactava muito no desenvolvimento motor das crianças, a dedicação das famílias. Porque eu tinha aquelas mães que podia estar chovendo canivete, não faltavam, elas abriram mão de tudo, abriram mão do trabalho, dos cuidados, elas vivem em função da estimulação dos filhos, né? Nesses casos, gente, a criança, nossa, ia embora, sabe, assim, ela tinha uma propulsão, né, uma motivação dobrada para desenvolver. Já aquelas mães que têm dificuldade, que dependem de transporte público, que não tem com quem deixar o filho, porque precisa trabalhar para estar ali também. Tem aquelas barreiras, elas vão se somando, né, e isso impacta diretamente em todo o desenvolvimento, né, da pessoa com deficiência. E tem uma outra questão que a gente também observava, especialmente com o grupo das crianças com deficiência, dos jovens e adultos com deficiência intelectual. Por quê? A criança com deficiência física,
de algum momento, ela, em algum momento aí na vida escolar, tal, ela vai se adaptando a usar os seus recursos, tal. A pessoa com deficiência visual aprende orientação e mobilidade, aprende o braille, também vai se tornando mais autônoma. A pessoa surda, depois que supera essa dificuldade de comunicação, né, pela linguagem de sinais ou por outros recursos de comunicação, elas, de uma certa forma, se tornam autônomas para suas próprias experiências. O que acontece com a pessoa com deficiência intelectual? Elas ficam muito dependentes, especialmente da família, né? Tem uns programas super legais que eu tive a oportunidade de participar nos Estados Unidos, que eu morro de vontade de implementar aqui, que é o Best Buddy. Então, por exemplo, como lá eles valorizam muito as experiências extracurriculares, né? Então, tanto nas escolas como nas universidades, você podia se vincular a esse programa e aí se dedica 1 hora da sua semana, ou 2, né? Para ser amigo de uma pessoa com deficiência, você meio que adota aquela pessoa. Então, naquele momento, você leva ela para jogar boliche, ou você vai ler um livro para ela, ou você vai levar ela para tomar um milkshake, dar risada, não sei, né? Porque as pessoas com deficiência intelectual têm dificuldade, né? Ainda mais agora nessa perspectiva da inclusão. Antes elas iam ficando nas instituições especiais, agora, a hora que elas cumprem, teoricamente, a idade escolar, elas são desligadas ou vão para o EJA, né, o ensino de jovens e adultos, e aí elas enfrentam muitas dificuldades de encontrar um espaço de sociabilização, né? Então, a gente ouve muitas queixas da família, especialmente de pessoas com deficiência intelectual, e agora as pessoas com transtorno do espectro. Ai, gente, assisti uma série. Assistam, gente. Chama Love on the Spectrum. Amor no Espectro. Olha, eu assisti em 2 dias, as 2 temporadas. Depois vocês me contam. Que conta, né, as dificuldades de relacionamento de pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho, isso passa pela questão da sociabilização, né? E a sociabilização, ela passa por todos esses interesses aqui. Alguns são mais individuais, uma leitura pode ser mais individual, mas a gente pode fazer uma leitura coletiva, né? A pintura pode ser, se eu já estou num estágio muito avançado, posso pintar sozinha na minha casa, mas num dado momento eu posso frequentar uma aula de pintura com outras pessoas, né? Então essa coisa da sociabilização é muito importante. E o lazer tem esse potencial, né, de estimular esses vínculos, essas relações interpessoais, né? Ok, pessoal. Então, só para deixar bem claro, né, respeitando todas as individualidades aí, o que a gente tem aqui de ponto comum é que valores, né, os 3 Ds, descanso, desenvolvimento e diversão, e os conteúdos culturais do lazer, didaticamente divididos nessas 7 categorias aí, não se diferenciam, né, mas compreendem técnicas, formas de organização e métodos específicos, visando atender às necessidades especiais de indivíduos e assegurar sua participação em programas de atividades lúdicas e de lazer. Tá? Aí vamos entrar numa outra questão também, que são os espaços e equipamentos de lazer. Vamos pensar um pouquinho. Todo mundo é de São Carlos aí? Não? De onde você é, Homero? Campinas. O Renan, Giovana, estão aonde? Eu estou em São Carlos agora, mas eu sou de Boituva. Boituva. E Renan? Atualmente estou morando em Matão. Matão. Gabriel? Eu sou de Vitória, mas eu moro aqui em São Carlos. É verdade, você falou. Tá, bom. Malemar, acho que todo mundo conheceu um pouquinho de São Carlos, né? Vamos pensar, gente, que espaços e equipamentos de lazer a gente tem que permitem o acesso da pessoa com deficiência aqui em São Carlos?
Cartódromo? Eu ia falar o cartódromo. Tem uma parte lá voltada para pessoas com... Só não sei o estado que tá, que por mais que eu passe por lá, acabo nem reparando muito. Não sei. Poucos espaços públicos acessíveis. O Parque Ecológico aqui, há muito tempo atrás, embora o acesso não seja muito fácil, mas eu lembro de um projeto da professora Piedade, dentro dos interesses turísticos do lazer, né? Ela teve a preocupação de colocar as plaquinhas em braille, especificando, com aquelas informações, né, o nome do animal, as características, onde habita, o que come, enfim. Tem, se vocês forem no Parque Ecológico, vocês ainda vão ver essas plaquinhas lá de alumínio, né? Então, devem estar bem defasadas, porque trocam os bichos, duvido que tenham trocado as plaquinhas. Mas, que mais? Que a gente tem mais de espaço de lazer? Se vocês fossem pessoas com deficiências, onde vocês iriam buscar lazer aqui em São Carlos? Tem um shopping, né? É uma forma de lazer também. Hoje o pessoal está acordando, né? Que pessoa com deficiência também é consumista. E aí tem algumas leis também que tornam obrigatórios, né, o acesso nos cinemas, nos cafés. Mas o SESC é um dos poucos espaços que a gente tem aqui, bem adaptado. A nossa universidade não é acessível, gente. Quantas vezes eu vejo um monte de bicicleta acorrentada nos corrimãos das rampas de acesso à biblioteca, né? Corrimão que é para uma pessoa se guiar, se orientar ali. Hoje a gente até tem alguns trechos ali com piso podotátil, tal, mas olha, veja, um ginásio, quando a gente começou a desenvolver o projeto, o PROAFA ali na UFSCar, a área de acesso da pessoa com deficiência era aquele púlpito ali, que ficava em frente o espacinho do DCE, ali onde tinha o bambuzal, aquele Forte Apache, sabe? Tinha uma porta lá. Então, isso permitia que a pessoa com deficiência visual, usuária de cadeira de rodas, por exemplo, acessasse ali por cima e ficasse assistindo o que acontecia lá na quadra, né? Bom, quando estavam reformando aquelas passarelas de acesso lá por baixo, já que eu não tinha como, meus deficientes, meus cadeirantes não tinham como descer aquela arquibancada, então eu fui na prefeitura universitária e pedi, aí eles colocaram, né, aquele piso direcional e alerta podotátil, né, e aí, claro, a pessoa com deficiência precisa andar bem mais para acessar o ginásio, ela só pode acessar o ginásio ali pela porta que dá acesso pelo lago, as quadras poliesportivas ali, né, já tem um acesso. Para você entrar na quadra, tinha um degrau de concreto. Então, eu também pedi para quebrarem aquilo ali, né? Porque as minhas cadeiras de rodas esportivas não passavam por cima disso. Hoje passam com dificuldade, mas passam. E outra coisa, fizeram uma reforma no ginásio, né? E colocaram, tornaram os sanitários acessíveis para as pessoas com deficiência. Só que você vai ver, as cadeiras de roda esportiva, elas têm uma cambagem nas rodas, as rodas são mais afastadas na base para garantir mais estabilidade, né, evitar que as cadeiras tombem. E aí, gente, o que eles fizeram? Os vestiários do ginásio acessível para cadeira de rodas convencional. Então, os meus atletas, no intervalo do jogo, não conseguiam acessar, né, os vestiários, muito menos o acesso aos toaletes. Quantas vezes eles tinham que fazer xixi na garrafinha de água, descartável, né? Ou coisa do tipo, que não conseguia entrar com a cadeira de rodas no toalete, tá? Então, assim, a gente está falando de uma universidade, um espaço que deveria ser referência, né? E outra coisa, né? Barreiras atitudinais. A primeira vaga que fica ocupada, num dia de tusca, vai tentar estacionar na vaga da pessoa com deficiência, ali perto do ginásio, num dia de tusca, ou num dia de aula comum. Não consegue, né? E aí você vai ver a pessoa que está com o carro parado ali, não tem uma deficiência. Então, a gente percebe que essa questão de acessibilidade ainda está muito precária, tá?
embora a gente tenha muitas leis aí aos nossos lados. Giovana, fala, meu bem. Não, eu ia falar que muitas vezes a própria comunidade também cria esses acessos, né? Por exemplo, eu sei que a Associação de Surdos tem alguns jovens da associação que se reúnem uma vez por semana para jogar vôlei, para ter essa interação. Então, às vezes, a própria associação, a comunidade, também engloba e faz de alguma forma para que essas pessoas pratiquem algum esporte, realizem alguma atividade de lazer. Perfeito, muito bem. Bom, só voltando aqui, de acordo com o Camargo, tá? Os equipamentos de lazer, eles podem ser divididos em 2 grupos, né? A gente não está falando de equipamento de lazer para a pessoa com deficiência, nós estamos falando no geral, tá? Que são os equipamentos de lazer específicos e não específicos. Vocês saberiam me dar algum exemplo de equipamentos de lazer? Por exemplo, vocês citaram o cartódromo. O cartódromo é um espaço específico ou não específico de lazer? Eu acredito que seja não específico, mas ele contém uma área específica. Hoje a gente pode classificar ele como específico, né? Antigamente ele foi feito como um autódromo para kart. Eu morava ali na época, eu lembro de acordar de domingo com o barulho dos karts ali. Hoje a prefeitura transformou aquilo num parque, né? Que é acessível em algumas questões aí. Então, hoje ele se tornou um espaço específico de lazer. Hoje ele foi transformado num equipamento com essa finalidade. Então, equipamentos específicos são aqueles que são concebidos, né, ou modificados para acolher esses vários interesses do lazer aí. E a gente tem 3 tipos de equipamentos específicos, né? Os especializados, a gente tem a biblioteca municipal, né? Então, quem quer ler, que é um conteúdo intelectual do lazer, vai para a biblioteca, pegar um livro, compartilhar. Quando eu quero fazer um exercício, eu vou para uma academia, né, fazer minha atividade física ou alugar uma quadra, enfim, são equipamentos especializados, né, em um ou outro conteúdo cultural. Tem alguns equipamentos polivalentes. O SESC é um exemplo disso. Porque no SESC a gente consegue contemplar vários conteúdos culturais do lazer. Então, eu posso fazer uso da piscina ou das quadras para uma atividade física, interesse físico esportivo do lazer. Eu tenho um auditório, onde eventualmente vai ter uma peça de teatro, um show. Eu tenho a comedoria, né, uma cantina, uma área de lazer, onde a gente pode parar para ouvir uma música, degustar alguma coisinha, gastronomia. Tem uma área de leitura, tem a sala de computadores, que eu posso ter acesso aos conteúdos virtuais do lazer, tá? Então, quando a gente tem espaços concebidos, né, para usufruto do lazer, a gente chama de específicos, tá? E aí a gente tem essa divisão aqui. Os especializados, né, quando atende no máximo um interesse, ou físico-esportivo, ou intelectual, ou o teatro municipal, por exemplo, né, que vai contemplar aí o interesse artístico, tá? Tem os equipamentos polivalentes, como o SESC, os clubes, né? E tem os equipamentos turísticos também, de pequeno, grande porte, tá? Então, um parque, uma praia, uma lagoa ou broa, tá? Por equipamentos não específicos, a gente entende aqueles que, embora não tenham sido concebidos com essa finalidade de lazer, eles também permitem o desenvolvimento de conteúdos culturais dessa forma, né? Vejam a nossa casa hoje que virou. Nossa casa virou tudo. É o espaço de estudar, é o espaço de trabalhar, é o espaço da gente descansar, assistindo Netflix, ou lendo um livro, ou tocando um instrumento, recebendo os amigos, né? Vivenciando um conteúdo
social aí do lazer, então não dá para a gente ir para o barzinho ou para a balada, então a gente convida um casal de amigos para jantar, tá? A nossa casa é um exemplo de espaço não específico do lazer. A escola também. Tem tantos programas legais, né? Às vezes, na hora do recreio, a escola permite que a gente desenvolva outros conteúdos aí. Tem aquela... Tinha alguns programas, eu não sei como é que estão hoje, mas aos finais de semana eram feitas várias atividades de entretenimento e socialização, né, no espaço da escola. A rua de lazer, quanta coisa a gente não faz na rua, né? Por exemplo, o Sesc aqui de São Carlos às vezes fecha, né, de domingo de manhã. Lá em São Paulo tem o Minhocão. À noite e de fim de semana, o Minhocão ele é usado para o pessoal pedalar, para o pessoal andar de skate, para o pessoal passear, enfim, né, caminhar. Então, o Minhocão é um viaduto, é um espaço de tráfego de veículos, essencialmente, né? Mas ele é usado, pelo menos em alguns momentos, com a finalidade de lazer, tá? Por isso a gente classifica ele como um espaço não específico, tá? Ônibus. Veja, eu fazia muita viagem, né? Acompanhava grupos de crianças de escola de um lugar para o outro, ou indo para os acampamentos daqui e dali, e o ônibus, que é um meio de transporte, em alguns momentos ele se transformava também, né, num ambiente ali para a gente cantar umas musiquinhas, quebra-gelo, fazer umas brincadeiras e tudo mais, para ir fazendo com que o pessoal vá se entrosando naquele momento. Ou eu pego o ônibus da Cometa, da Cruz, aqui para ir para São Paulo. Teve uma época que eles investiram, né? Na época era videocassete, em televisão, em assim, um pouco mais de conforto. Posso ir lendo dentro do ônibus, posso assistir um filme, posso ler alguma coisa no meu tablet, tá? Então, a gente tem aí, do ponto de vista dos equipamentos de lazer, essa subdivisão, né? Aí eu pergunto para vocês, desses espaços e equipamentos de lazer, né? Quais são os que permitem acesso à pessoa com deficiência? Aí a gente pode citar os acampamentos, como Peraltas, o Carroção, esse do Lago, o República Lago, que a gente fazia sempre atividades por lá, né? Então, existem alguns ambientes que são específicos para o lazer, foram concebidos para isso, né? Agora, se eu tivesse uma deficiência física ou visual, né? Em que medida esses espaços, equipamentos, esses serviços convencionais estariam preparados para me receber ali? Alguém aí já fez bico, já trabalhou como gentil organizador, como animador cultural, em algum hotel, colônia de férias, acampamento, um clube? Normalmente, eu lembro quando o pessoal do Jacarequipira, o Matheus, o Rica, o Caê, o Andrezinho, eles bombaram, né, essas atividades por aqui. E aí as colônias de férias, os clubes, né, faziam aqueles programas das colônias de férias, tal. Então, assim, os clubes, né, se organizavam para, nos períodos de férias escolares, proporcionarem algumas atividades de entretenimento ali e recreação para essa turminha. E aí não eram raros os alunos que me procuravam. Ai, May, olha, apareceu um garotinho com autismo. Ai, May, veio uma menininha com síndrome de Down. Ai, tem um garotinho na cadeira de rodas, né? O que a gente faz? Então, lembrar que, como qualquer pessoa, pela nossa Constituição, ela tem direito, né,
de ser atendida nesses serviços convencionais aí cabe, né, a cada um se preparar da melhor forma para receber, para lidar com essas diferenças. Em alguns momentos, e aí eu vou passar um vídeo para vocês daqui a pouquinho, tem alguns serviços especiais. Tem uma palestra do professor Wagner, na plataforma do YouTube da nossa disciplina. Ele foi nosso convidado o semestre passado, né? O Wagner trabalhou muito tempo na APABB, Associação de Pais e Amigos, né, das Crianças do Banco do Brasil. Então, eles tinham lá uma colônia de férias e várias atividades sistematizadas para pessoas com deficiência. Eles trabalhavam com grupos de pessoas com deficiência, né, proporcionando aí conteúdos culturais diversificados dentro das instalações do Banco do Brasil. Faziam passeios externos, faziam atividades físico-esportivas, recreativas, gincanas, tá? Essas fotinhas que eu trouxe aqui para vocês, gente, eu queria comentar que são do Camp Abilities, na Universidade Estadual de Nova York, em Brockport, foi onde eu fiz o meu pós-doutorado, em 2013. Eu tive em Brockport, lá na SUNY, conhecendo o Camp Abilities pela primeira vez em 2003. Hoje está na 26ª edição o Camp Ability, todo ano, né? A professora Lauren Lieberman, que foi minha supervisora, ela aproveita as férias de verão na universidade, que no hemisfério norte acontece nos meses de junho, julho e agosto. E normalmente, assim, na última semana de junho ou na primeira semana de julho, eles fecham os dorms, né, os alojamentos da universidade, para receber as pessoas com deficiência de todos os estados norte-americanos. E hoje o Camp Abilities, ele acontece em vários países, inclusive no Brasil. Em 2019, nós fizemos, junto com a Unicamp, um Camp Abilities, né? Então, com esses acampamentos de verão, eles são muito populares nos Estados Unidos. A professora Lauren viu, né, assim como a professora Eunice Kennedy fez, né? E vocês vão ver o Crip Camp fala um pouquinho disso também. A gente vai falar depois também das Olimpíadas Especiais. A Eunice Kennedy, irmã do presidente Kennedy, né, eles tinham uma sobrinha com deficiência, e aí ela começou a organizar atividades desse tipo nas dependências da casa dela. Inicialmente era uma coisa mais para lazer, e aí foi se tornando esse movimento gigantesco que é hoje a Special Olympics, né? Então, eu queria passar um vídeo para vocês, mostrar aqui algumas das atividades, né? A gente passeando de trator, fazendo equitação, horseback riding, boliche, no lago. Eles têm um canal ali que corta, né, que liga o Lago Erie até o Atlântico, e vai cortando vários estados, inclusive o estado de Nova York. Então, esse canal é usado para atividades como pesca, caiaque, stand-up paddle, tá? Vou passar para vocês o videozinho. Ups, aqui. Tá sem volume, né? Eu acho que eu tenho que compartilhar de uma forma diferente aqui. Pera lá, gente. Vou parar. De desacostuma aí. Pesca.
Parar a apresentação. Aí eu venho aqui. Meu marido está fazendo a janta, gente. Cadê, meu Deus? Apresentar uma guia. Vamos ver. Não entrou. Esse é a sala de um dos dorms, né? São recebidos 50 jovens com deficiência visual, que podem ou não ter outras deficiências associadas, por deficiência física e cegueira, surdez, cegueira, deficiência visual e cegueira, tá? Ou baixa visão. E a ênfase é em atividades físico-motoras. Então, vocês vão ver aí ciclismo, natação, goalball. As crianças são divididas em duplas, cada uma delas com um counselor, o atletismo tem uma modalidade física lá, e é um tutor, né? Esses tutores são normalmente alunos de e daí em cada parte um tutor e uma criança, um jovem com deficiência visual. O judô também é uma modalidade. Aqui são os Campabilities is a developmental sports camp for children with visual impairment, blindness, or deaf blindness, and is held at SUNY Brockport the last week of June each year. A gente disponibilizava várias bichinhas. Campabilities was founded in 1996 by Dr. Lauren J. Lieberman. Her continuing mission is to provide sport opportunities for children who are visually impaired, blind, or deafblind. No big deal, I'm blind. And the eyes of the earth will acknowledge the person first. Through our vision by knowing our worth, changing what it means to be blind. The first Campabilities was started in Brockport, New York, at SUNY Brockport, where it has since been held for 12 years. The camp is a one-week, overnight experience for children from ages 9 to 19 as years old. Crianças dormem no campus, e aí cada grupo vivencia até 6 modalidades esportivas por dia. A ideia é estar empoderando as crianças com deficiência visual. Essa é a professora Lauren Lieberman. Esse é o treinamento que é feito com os counselors, né? To conduct research in the area of visual impairment and physical activity. This research is presented all over the world and is published in many national and international journals. Abilities,
Step by step, one day at a time. Fazer os estudos. Every child is assessed at each sport. Their skills are documented. Cada and criança improvements é are recorded. avaliada em cada uma das Camp Abilities modalidades. provides many role models participating as specialists Falando and como é que musicians. quanto que We eles have correram, Paralympic athletes that run several sports and also give inspirational talks to the children. À noite sempre tem uma programação social. Então, os convidados são pessoas com deficiência visual também, músicos, artistas, atores, pessoal que faz stand-up, né, shows de humor. Aqui a atividade que a gente está recebendo as crianças, os pais vêm deixar as crianças, conversam com preenchem os formulários, conversam com as enfermeiras, fazer condição visual de cada criança. My daughter Quinn has been coming to Camp Abilities since she was 9. E She ela looks forward vem to every desde year. minha She's nossa made friends that we get together with other times of the year. Really, I think her favorite part about Camp Abilities is the camaraderie and the being around other kids like herself. Ela está falando da importância disso para a filha dela, para a prior to coming to socialização. camp, he really had very little sports involvement, and it's a nice break for Dad and myself. E a filha dela tem pouquíssimas oportunidades de He just se envolver no enjoys everything esporte. about the camp. Once he was here, the first week, I think it took him 3 days before he relaxed enough to have a good time, and then we couldn't get him out of here. This is my first year. I really, really like it. Esse é meu primeiro ano, eu gosto muito. My parents heard about it, that it was a really good place to go. If you like sports and if you really want to say, hey, it's no big deal that I'm blind, I can do anything that I set my mind to, because that's what this camp is basically all about. Eu posso fazer qualquer coisa para qualquer desafio. We're running, at least a mile or two a day and swimming 200-300 meters, so it's stuff that I normally wouldn't be doing. And whether you want to admit it or not, you have stereotypes about different populations, and they're just eliminated. 100%. The best part is, I get to push my athlete and he gets to push me back. Aqui são os counselors, né? Que são normalmente graduandos do curso de educação física, falando do impacto que isso tem na formação profissional deles. E aqui, essa é a professora Lauren Lieberman, que é a idealizadora e diretora dos Camp Abilities. And I started Camp Abilities 12 years ago. To combat the issue of sedentary lifestyles of children with visual impairments, blindness, and deaf blindness. We hope that people will help us in any way that they can, whether it's being a counselor, donating money, or para vocês ajudarem da forma como puderem, atuando como voluntários, doando recursos. Não, pessoal. Criança com cão guia. Piscina de blocos de espumas. Look, see that. Corrida guiada, uma corda. E tem os staffs, né? Cada modalidade tem os especialistas. Então tem o pessoal que vai para ensinar judô, vai para ensinar ciclismo. Pennsylvania, Puerto Rico, and Olha, coming soon aqui é to Maryland and uma Texas. quadra tátil, né? Provavelmente Camp Abilities works with Lions Clubs, the Aqui eles Commission são for the os Blind, the agradecimentos. Association for the Blind and Visually Impaired, and many local merchants and organizations. Olha, hoje está na 26ª edição. O For ano more passado information on Camp Abilities, aconteceu please see our website uma at versão virtual, www.campabilities.org or contact Dr. Lauren Lieberman e at se vocês quiserem conhecer também, é muito legal, eles recebem voluntários de todo mundo. Or Haley Scheidlin at 585 voluntária. No segundo eu estava como bolsista lá no
what it means to be blind. And we must convey by example so they can say, no big deal, I'm blind. In the eyes of the earth, we'll acknowledge the person first through our vision by knowing our worth. Changing what it means to be blind. Changing what it means to be blind. Fazer as luminárias, né? Look, see, there's movement. Ok, pessoal, voltando aqui. Acho que já estamos terminando a nossa apresentação. Eu estava falando dos espaços e equipamentos de lazer. Então, eu estava falando aqui dos serviços especiais, né? Dei como exemplo o Campabilities, que já tem inclusive aqui no Brasil. A Daíse e o Roberto Quirino tiveram como voluntários no nosso Campabilities lá em Campinas. E tem também, gente, os serviços especializados. Por exemplo, esses serviços que são oferecidos lá em Socorro, né? Socorro foi um município que começou a se especializar no receptivo de pessoas com deficiência. Então, eles adaptaram charretes, quartos de hotéis para receber, o cão-guia, fazer várias atividades como tirolesa, rapel, rafting, para pessoas com deficiência. E virou, assim, a meca, né, do turismo adaptado, tá? Então, tem alguns exemplos também, porque a gente sabe, né, que as pessoas com deficiência não são minoria, elas correspondem a uma parcela grande da população brasileira, e uma boa parte dessas pessoas, né, inclusive tem recursos para investir na área de lazer e turismo, mas às vezes não encontram um hotel especializado, um meio de transporte especializado, pessoas capacitadas para desenvolver essas atividades, tá? E aí a gente pergunta, né? Falando um pouquinho, deixando claro que os conceitos, valores e conteúdos culturais do lazer são os mesmos para quem tem ou não tem uma deficiência, para quem tem ou não um transtorno do espectro autista. Que situação é mais indicada para as pessoas com deficiência? É procurar um serviço especializado, um serviço convencional e tentar uma inclusão a partir daí? Ou tentar, enfim, tem algumas falas aqui, né? Apesar da falta de infraestrutura física, existem alguns profissionais com boa vontade que tentam buscar os melhores programas para o cliente especial. Não esperem por um turismo adaptado. Viajar com a criança especial provoca as mudanças. Essas são falas de pais, né? De pessoas com deficiência. Se vocês tivessem uma deficiência, que tipo de serviço vocês buscariam? Lembrar que aqueles 4 níveis de adaptação que eu falo também na disciplina de educação física adaptada, né? As modificações nas formas de instrução e orientação, nos materiais e equipamentos, no espaço físico, nas regras, nas tarefas. Elas valem também aqui, né, para o lazer adaptado. E aí, dicas... Oi? Licença, você está apresentando slide? Porque para a gente está aparecendo um vídeo. Eu ia perguntar isso agora, acho que você não mudou a tela, Ney. Gente, o que eu... Ai, meu Deus do céu, ainda bem que vocês falaram. Eu tô sim, queridos, espera aí. Deixa eu parar. É porque eu estava compartilhando a janela. Ai, gente, perdoa. Deixa eu parar de novo. Vou voltar lá para vocês verem. Espera aí. Então, parar a apresentação. Agora eu quero a tela inteira. Aqui, compartilhar.
Era para ver se você estava prestando atenção. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, gente. Vamos apresentar. Agora entrou. Essa parte vocês viram? Tá. Então, falei dos serviços convencionais. Acho que foi aqui, né, que eu interrompi a apresentação. Então, eu estava falando dos serviços... Oi? Acho que foi na fala dos pais. Não sei se você leu alguma coisa. Ah, tá. Aqui eu usei como exemplo Socorro, né? Que tem serviços especializados, tá? Essas fotos são dos atrativos lá de Socorro. Falei dos níveis de adaptação. Ué, cadê a parte dos pais? Acho que está lá na frente já. Aí falei que as adaptações são as mesmas que a gente estuda lá na disciplina de Educação Física Adaptada. E aí a gente estava falando, então, sobre a importância de identificar o estilo de comunicação preferido dessa pessoa. Às vezes ela usa algum dispositivo de comunicação, ela pode, às vezes, fazer uso de libras, ela pode conseguir fazer leitura labial, ela pode depender de algum intérprete, tá? Tá variando os estilos de ensino. Um recurso que a gente gosta muito na hora de trabalhar, né, isso serve para o lazer também, para atividades de recreação e lazer, trabalhar com colegas tutores, como apoiadores e auxiliares nesse processo, né. Do ponto de vista de materiais e equipamentos, hoje a gente começa a ter algumas alternativas aí, tá, de equipamentos adaptados para crianças que são usuárias de cadeira de rodas. Aqui são alguns exemplos de triciclos, bicicletas que são adaptados para crianças que têm dificuldades motoras ou de equilíbrio. Lá no Departamento de Educação Física, a gente tem uma bicicleta tandem, né? A gente tem triciclo, e que podem também estar disponibilizados, a gente faz essas vivências lá, né? No espaço físico, aquela história toda da acessibilidade, os pisos direcionais de alerta, pauso tátil, rampas de acesso, né? O Henrique falou do conceito de desenho universal, muito importante. O acesso às quadras, né? Disponibilidade de cadeiras de rodas esportivas, que são muito mais adequadas para a prática de atividades físicas do que as convencionais. E alguns exemplos aqui, que hoje estão mais comuns, acho que até tem que incluir uma foto lá do cartódromo, né, que vocês deram essa dica. Esse é um parque em São Paulo, Carandiru, com academia ao ar livre para pessoas com deficiência. Aqui na Vila Guilherme é um jardim sensorial, um canteiro com aromas, que pode ser tocado, sentido pelo olfato, experimentado, né? Que fica na Vila Guilherme, em São Paulo. E em várias outras cidades aí, também tem outros exemplos, né, de que essa questão do acesso ao lazer tem sido cada vez mais adaptado. E a questão das regras também que a gente pode estar trabalhando nas nossas atividades, por mais simples que sejam, tá? Os cuidados especiais, a gente não tem tempo de aprofundar aqui, mas quando a gente viu na disciplina de Educação Física Adaptada, né, tomar aqueles cuidadozinhos, lembrar que a criança com síndrome de Down pode ter uma instabilidade atlantoaxial, na hora de fazer as transferências, né, tá sempre segurando aqui pelas articulações, tá? Para finalizar, gente... Opa, vamos lá, Gabriel. Desculpa, meu bem. Desculpa, é uma perguntinha bem rápida sobre o que você apresentou dos espaços. Só queria saber se você sabe se nesses espaços onde tem essas academias especiais, tem profissionais acompanhando ou propondo atividades.
Felizmente não, né? E aí a gente corre o mesmo risco que a gente tem nas academias, da pessoa, às vezes, não saber usar o equipamento, não ter uma orientação adequada, se esforçar demais e depois ficar toda dolorida, ou até se machucar, se lesionar, né? E, infelizmente, eu vejo que aqui no Brasil a gente investe muito, vejo assim, o pessoal investe em coisa onde dá para pôr plaquinha de patrimônio, ou dar nome de político, né, para fazer... Então, espaço físico e obras não faltam. Onde eu acho que a gente peca, Gabriel, é na parte justamente de treinamento e capacitação de recursos humanos, né? Por isso que hoje a gente tenta aí que todas as licenciaturas tenham minimamente um contato com Libras, que em alguns cursos, como de educação física, a gente tenha pelo menos uma disciplina. O ideal seria a gente trabalhar na perspectiva da infusão do conhecimento, que eu não tivesse precisando fazer esse gancho aqui com vocês, que dentro da disciplina de lazer e recreação, vocês dedicassem alguns momentos para pensar, né? Como é que é o lazer do indígena? Como é que é o lazer de um refugiado? Como é que é o lazer de uma pessoa com deficiência, né? Então, essa infusão do conhecimento é muito importante, tá? Mas, nesse momento, o nosso papel aqui é despertar, sensibilizar vocês para essas questões, né? Que eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso anteriormente, mas a ideia é, assim, deixar a pulguinha atrás da orelha, né? E dar alguns materiais também para que, no momento... que chegar a hora, vocês saibam, né, aonde recorrer, porque a gente tem hoje muita informação, mas faltam essas oportunidades de capacitação. Quer ver uma coisa super legal que eu estou fazendo, gente? Eu não, né, nós da universidade. O professor Vitor Lopes Richard, da física, ele tem um projeto enorme, a gente tem aquele projeto Vivências em Escalada, né, em montanhismo, que, então, o Rodrigo Genja, nosso aluno hoje da Educação Física, é monitor, ele, antes da pandemia, ele fazia algumas atividades vivenciais, umas monitorias lá na caixa d'água, e, frequentemente, eu levo meus meninos do handball em cadeira de rodas, do esqui, lá para a parede da caixa d'água, penduro todo mundo lá também, né? Então, a gente vai, né, com essas pequenas intervenções, a gente vai despertando, né, essa necessidade das pessoas pensarem na questão da inclusão e acessibilidade. Por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, em 2000, eu fui fazer o rafting em Brotas. Então, eu fui nas agências, eu fiz capacitação de todos os monitores das agências, a gente intensificou as regras de segurança para fazer, por exemplo, o rafting. Eu fui aqui no Corpo de Bombeiros, falei, pelo amor de Deus, vocês vão lá, porque eu não sei o que vai acontecer quando eu começar a descer as corredeiras com cegos, né? Fiz um curso de capacitação para os bombeiros, nossa, professora, sabe que eu nunca tinha pensado nisso, e se um dia eu precisar evacuar um edifício e tiver uma pessoa com deficiência visual ou um cadeirante lá dentro, como é que a gente vai fazer, né? Então, é com essas provocações que a gente vai transformando a sociedade, né? E eu estava contando para vocês uma atividade que a gente está fazendo aqui. Além desse projeto que a gente tem de extensão de vivências em montanhismo, o professor Vitor tem um projeto de formação de monitores em áreas naturais. E então a gente vai para o núcleo de Pissinguaba, lá na Serra do Mar, no Petar, vai em vários parques turísticos, né? E agora, olha que bacana, esse último que a gente está trabalhando é o Parque Estadual Carlos Botelho. Eles vieram pedir para a gente a capacitação dos guias turísticos da região para trabalharem com pessoas com deficiência. Aí já fui atrás do pessoal do Montanha para Todos, né, que eles desenvolveram uma Juliette, aquela cadeira de rodas com uma roda para a gente poder subir montanha, descer, fazer umas doideiras aí. Né, então, levei essa turma, levei pessoas com deficiência visual, fiz um curso de capacitação para os monitores. A prefeitura
do município de São Miguel Arcanjo adquiriu 3 dessas cadeiras, e agora a gente já fez a parte de... a gente fez o módulo teórico virtual, né? Assim que o Neves autorizar a gente vai fazer as vivências, né? Então, isso é algo que está faltando. O próprio pessoal da Juliette, eles conseguiram vender um monte de cadeiras. Hoje todos os parques praticamente têm as cadeiras, mas eles falam, olha, tem muita gente que não sabe como usar, não sabe, né? Que tipo, que trilha é ou não acessível, onde que a pessoa com deficiência vai fazer xixi, o que a pessoa com deficiência come, não come, como é que trata, como é que se comunica com a pessoa com deficiência. Então, agora a gente está fazendo esse trabalho, né, dentro dos equipamentos especializados, específicos e turísticos, né, para capacitar os guarda-parques, monitores ambientais para trabalhar com esse público, né. Então, é um trabalhinho de formiguinha, sabe? Mas aos pouquinhos a gente vai, né, tornando isso acessível. O próprio SESC sempre convida a gente para fazer apresentação de handball em cadeira de rodas, fazer vivência de escalada. Inclusive no SESC de Araraquara era para ter ido em 2020. Aí entrou a pandemia. A gente estava com um projeto grande lá para o SESC Araraquara, que a gente ia trabalhar com escalada para pessoas com cadeira de rodas, com deficiência visual. E a Vitor, o Ricardinho, que é especialista em resgate em áreas remotas, a gente ia fazer um super trabalho, né? Então, aos pouquinhos, né, a gente vai rompendo aí com alguns estereótipos, quebrando alguns paradigmas. Né? Bom, gente, para a gente finalizar, eu faço uma brincadeira, não sei se vocês chegaram a ler o capítulo de livro que eu disponibilizei para vocês, no livro da professora Gisele Schwartzman, da Unesp de Rio Claro, né? A gente tem um capítulo lá, no livro de atividades recreativas, sobre lazer e recreação para pessoas com deficiência, onde a gente sintetiza todo o conteúdo dessa aula. E aí eu peço que vocês busquem, né, nesse jogo aqui de caça-palavras, e podem escrever aí no chat, né, algumas palavrinhas do que a gente busca, do que a gente espera, né, das atividades de lazer para essas pessoas, tá? Se vocês quiserem escrever aqui, já estamos terminando, viu, Giovana? Vi agora o seu comentário, a gente já está finalizando. Vamos ver que palavras... Isso, oportunidade, o que mais? Acessibilidade, convivência, tem na vertical, de trás para frente e de baixo para cima. Diversidade, estão só no horizontal e da esquerda para a direita, gente. Vamos pensar diferente. Convivência, o que mais? Vamos ajudar aqui, ó. Autonomia, inclusão, participação, respeito, tá? É isso que a gente espera que a gente possa proporcionar para as pessoas com deficiência, né, as nossas atividades aí de lazer e recreação, tá? Deixa eu finalizar aqui a minha apresentação. E eu fico à disposição, se vocês quiserem comentar alguma coisa. May. Oi. Tá tendo atividades do grupo de handball em cadeira de rodas? Olha, foi bom você ter tocado nesse assunto, Gabriel. Nós estamos fazendo o seguinte. A monitora do PROAFA atualmente é a Daíse. A gente está fazendo só a parte de
treinamento físico. Então, ela estava dando algumas atividades virtuais para o pessoal, e agora a gente vai começar a receber os meninos na academia H7, que é de um ex-aluno meu, o Tonho, né? Fica ali na Antônio Blanco. O Tonho, ele já faz tempo, ele cede o espaço para a gente fazer a parte de preparação física. A gente ainda não pode fazer uso das instalações da UFSCar, né? Então, no handball em cadeira de rodas, a gente vai fazer só a parte física lá na academia para aquelas pessoas que estão dentro dos protocolos, né, que já foram vacinados, já receberam as 2 doses, não tem comorbidade, etc. e tal. A gente está fazendo nos horários onde a academia está mais vazia, né? Então, a gente está só com a parte de preparação física, porque agora eles estão querendo retomar os treinos o campeonato brasileiro de handball em cadeira de rodas, né? Eu não sei como é que a gente tem uma reunião amanhã para conversar sobre isso. Então, no momento, a gente ainda não está trabalhando com o handball em cadeira de rodas. Eu queria deixar um convite para vocês aqui, para quem estiver em São Carlos e quiser, a gente vai ter uma etapa do circuito brasileiro de roller ski, aqui no Parque Ecoesportivo Dama. Inclusive, vou trabalhar na classificação de alguns novos atletas, que é o ponto de pauta, né, do nosso próximo encontro. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse em prestigiar, porque lá é um ambiente aberto, né, todos os atletas estão vacinados, toda a equipe técnico, staff, está todo mundo dentro dos protocolos, a gente teve alvará da prefeitura, e vai acontecer, então, essas competições, vai ser, dia 18 eu faço a classificação, e eu acho que é 19, 20 e 21 de outubro, eu divulgo direitinho para vocês. E acho que no momento que a gente está conseguindo fazer do PROAF é isso só, a parte de treino físico do HCR, e a parte de treinos e competições do esqui cross country. Assim que a gente tiver o alvará e a autorização, a gente vai começar também, porque a gente conseguimos, junto com a CBDN, uma verba muito grande para trabalhar com o para-esqui cross country. Então, a gente vai precisar, nós vamos ter bolsa para o ano que vem, de bolsa para estagiários, para técnicos, para voluntários, para o pessoal da área de nutrição, de psicologia esportiva. Está sendo feito um trabalho interdisciplinar, né? E eu gostaria muito que vocês, assim, caso tenham interesse, né, se envolvam com essas atividades, porque a gente faz isso para vocês, no fim, né? É a forma como a gente tem de colocar vocês em contato com essa moçada. Porque eu posso ficar falando aqui o resto da vida. Nada substitui um contato, né, direto, uma apresentação pessoal, nem que seja um toquinho, ou ver como é que a pessoa se transfere, como é que ela tira a prótese, como é que ela senta, se ajusta no esqui ou na cadeira de rodas, tá? Então, assim que a gente tiver condições, eu aviso vocês, tá? Para voltar para o presencial. De presencial que a gente vai ter agora mais próximo é essa competição do esqui cross country. Eu passo para vocês o nosso grupo de WhatsApp. Bom? Mais algum comentário? Então, lembrando que semana que vem, deixa eu parar a nossa gravação aqui. Interromper a gravação.